Olá! Vamos mergulhar numa jornada épica, uma história de 500 milhões de anos. A gente vai desvendar hoje como um único grupo de animais evoluiu para simplesmente conquistar todos os ambientes da Terra. Então, vamos lá! A pergunta central é fascinante, né? Parem para pensar. Se todos os vertebrados têm um ancestral em comum, por que são tão diferentes? Como é que, partindo de um único modelo, eles se espalharam e dominaram o planeta de formas tão espetaculares? A resposta, claro, está na revolução e nas incríveis adaptações que a gente vai explorar. Para a gente entender essa saga, a gente precisa voltar para o começo de tudo, para o projeto fundamental. Vamos conhecer o ancestral comum que deu o pontapé inicial em toda essa história. Então, esse aqui é o nosso personagem principal, o cordado ancestral. Todos os vertebrados, de um peixinho a um pássaro, de um sapo a um ser humano, todos nós compartilhamos características essenciais, coisas como uma estrutura inicial de suporte, a tal da notocorda, e um tubo nervoso dorsal. É como se fosse a assinatura da nossa linhagem, a prova da nossa ancestralidade comum. E aí, a história dá uma virada, assim, dramática. Uma inovação revolucionária aparece e muda completamente o curso da evolução para sempre. O contraste aqui é muito claro. De um lado, os agnatos, os primeiríssimos vertebrados. Eles eram bem simples, sem mandíbulas, o que, claro, limitava demais a alimentação deles. Do outro lado, os gnatostomados, um novo grupo que surgiu com uma vantagem decisiva. A diferença é gritante, é um salto evolutivo enorme. E o ponto-chave é exatamente esse. A mandíbula não era só uma parte nova do corpo. Não mesmo. Foi um marco adaptativo que literalmente reescreveu as regras do jogo da sobrevivência. Com as mandíbulas, o jogo virou. Os vertebrados podiam caçar presas maiores, se defender de um jeito muito mais eficaz e explorar recursos que antes eram inacessíveis. Isso não só permitiu que eles prosperassem, não. Isso desencadeou uma explosão de novas formas, de novas espécies, preparando o palco para tudo que viria a seguir. Bom, com o domínio dos mares garantido, o próximo capítulo da nossa saga se torna o maior desafio de todos, a migração épica da água para a terra firme. A solução para se mover em terra não surgiu do nada de um dia para o outro. Foi uma transição gradual, lenta. As nadadeiras, que antes eram usadas só para nadar, foram sendo modificadas, fortalecidas, remodeladas ao longo de milhões de anos até se transformarem nos membros que a gente vê hoje nos tetrápodes. Mas claro, se mover era só um dos problemas. Sair da água significava enfrentar um mundo totalmente hostil. Sem a flutuabilidade da água para ajudar, a gravidade era esmagadora. O ar exigia um jeito completamente novo de respirar. E, talvez o mais crítico de tudo, o risco constante de simplesmente secar. E os anfíbios foram os primeiros a dar esse salto corajoso. Eles são a ponte perfeita entre os dois mundos. Eles conseguem respirar ar, mas a pele deles precisa ficar sempre úmida e, o mais importante, eles ainda precisam da água para se reproduzir. Eles representam essa fase intermediária, sabe? Uma conquista ainda parcial da Terra. Então, como foi que os vertebrados conseguiram quebrar essa última corrente que os prendia à água? A resposta veio na forma de mais uma inovação evolutiva genial. Os répteis, sim, eles conseguiram a conquista definitiva do ambiente terrestre. O ovo amniótico era como um aquário portátil, que permitia que os embriões se desenvolvessem em segurança em terra firme. Isso, combinado com uma pele impermeável, significou liberdade total da água. A terra agora era deles. Com a Terra conquistada, os vertebrados explodiram numa diversidade incrível de formas, desenvolvendo estratégias super especializadas para dominar cada cantinho do globo. E aí temos as aves, que são descendentes dos répteis. Elas levaram a dominação a um novo patamar, o céu. Tudo na fisiologia delas foi otimizado para o voo, desde os ossos ocos para diminuir o peso, até um sistema respiratório super eficiente que fornece a energia absurda necessária para uma atividade tão exigente. Enquanto as aves conquistavam os céus, os mamíferos apostaram numa outra estratégia, a adaptabilidade. A nossa chave para o sucesso é a capacidade de manter nossa própria temperatura corporal, a tal da endotermia. É isso que nos permite viver desde os desertos mais quentes até os polos congelantes. Junte isso a pelos, leite para os filhotes e cérebros complexos e temos aí a fórmula para prosperar em quase qualquer lugar do planeta.
Essa tabela aqui resume muito bem as principais adaptações. É só reparar, por exemplo, na evolução do coração, de 2 para 4 câmaras, o que permite uma eficiência muito maior. Ou a mudança da ectotermia, que é depender do ambiente para se aquecer, para endotermia. Cada linha aqui conta uma história de adaptação a um novo modo de vida. Mas essa história não terminou lá no passado, distante não. A saga evolutiva continua e está acontecendo agora mesmo, num mundo que muda mais rápido do que nunca. E o mais fascinante é ver que o nosso próprio entendimento dessa história também evoluiu. A gente passou de desenterrar fósseis para comparar ossos, e hoje a genética molecular nos permite reconstruir a história da vida com uma precisão que era inimaginável, revelando parentescos surpreendentes. E o ponto crucial é este. Entender o passado evolutivo não é só um exercício acadêmico. A capacidade de adaptação dos vertebrados está sendo testada como nunca antes pelas rápidas mudanças ambientais que nós estamos causando. A evolução não parou, ela está, na verdade, em aceleração. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Olhando para essa jornada inteira, desde as águas primordiais até o mundo de hoje, e considerando as pressões atuais, fica uma questão no ar. Qual desses grandes grupos de vertebrados parece estar mais preparado para os desafios do nosso planeta agora? A resposta conecta toda essa longa história evolutiva diretamente ao nosso presente.